Deixa eu ver. Rodrigo Mágico, boa noite de novo. Bom, vamos tratar agora de... O conteúdo é filosofia, né? O tema é o mundo antigo. E nós vamos ver hoje agora o tópico Pitágoras, que vai de 570 a.C. a 495 a.C. Pitágoras, famoso. O importante é que ele vê um número que é o regente das formas e ideias. O número é tudo para o Pitágoras. Das formas e ideias. Todas as coisas são números. Ele chegou a afirmar isso. São as formas e as ideias, né? Aí ele quebrou a cara. Né? Porque as ideias, você vê, estão no pensamento. E as formas estão para fora. Bom, a área é metafísica, uma abordagem ao pitagorismo, né? Antes desse século, nós tivemos no século VI a.C., o Tales, lembra? Que propõe uma explicação não religiosa do cosmos. Isso foi importante já, porque sempre se tinha uma visão religiosa do cosmos. Essa já foi um pouco antes do Pitágoras, né? Com Tales. Depois, foi em 535 a 475, nós tivemos o Heráclito. Heráclito rejeita o pitagorismo e afirma que o cosmos é governado pela mudança, não pela permanência. Em 428 a.C., veio Platão, introduz o seu conceito de formas perfeitas, reveladas ao intelecto e não aos sentidos. Aí já jogou o negócio para a inteligência, não para a percepção. 300 a.C., aí vem Euclides, matemático grego, estabelece os princípios da geometria. Depois, em 1619, o matemático alemão Johann Kepler descreve a relação entre geometria e fenômenos físicos. Bom, quem foi Pitágoras? Pouco se conhece sobre a vida de Pitágoras também, que não deixou escrito. Já repararam que muita gente você não conhece. É claro, naquela ocasião, Sócrates não se sabe nada, Pitágoras também não. Bom, estudiosos modernos acreditam que Pitágoras provavelmente nasceu na ilha de Samos, na costa da atual Turquia. Quando jovem, viajou bastante, talvez estudando na escola de Mileto e provavelmente visitando o Egito, que era um centro de ensino. Esse Egito todo mundo ia, cara. Até Cristo foi, né? Com cerca de 40 anos, estabeleceu uma comunidade de cerca de 300 pessoas em Crotona, no sul da Itália. Isso é que a gente podia fazer, né? Uma comunidade da gente, 300 pessoas, estava ótimo. Não consegue nem juntar 30, pô. Seus membros eram iniciados numa mistura de estudos místicos e acadêmicos, e apesar da natureza coletiva, Pitágoras era o líder da comunidade. Aos 60 anos diz que se casou com uma jovem chamada Teano de Crotona. Uma hostilidade crescente contra o culto pitagórico forçou a deixar Crotona. Quer dizer, houve hostilidade contra ele, contra o grupo dele, né? E ele fugiu para Metaponto, também no sul da Itália, onde morreu logo depois. Sua comunidade tinha virtualmente desaparecido no final do século IV a.C. Qual é o esquemão para ser o número seu regente das formas e das ideias? Ele é regente das formas quando tudo no universo, para ele, se conforma às regras e relações matemáticas. Então, o número é o regente das formas. Agora, por que é o número regente das ideias? Porque quando ele vai do tudo no universo e conforma das regras e relações matemáticas, aí ele vai. Se compreendemos o número e relações matemáticas, compreendemos também a estrutura do cosmos. A matemática é o modelo para o pensamento filosófico. Aí ele chega com o número regente das ideias. Você vê
que aí ele foi por um caminho até chegar ao pensamento. Antes de dizer que o número é regente das ideias, ele falou o seguinte: a matemática é um modelo para o pensamento filosófico. Bom, a filosofia ocidental estava em seu início quando Pitágoras nasceu. Em Mileto, na Grécia, um grupo de filósofos de uma geração anterior, conhecidos coletivamente como Escola de Mileto, lembra de Tales de Porque é Mileto? Tales de Mileto. Tinha começado a procurar explicações racionais para fenômenos naturais, inaugurando a tradição filosófica ocidental. Pitágoras passou a infância não muito longe de Mileto, daí ser provável que conhecesse ou talvez até tivesse estudado na academia desses filósofos. Dizem que Pitágoras, como Tales, fundador da escola de Mileto, aprendeu rudimentos da geometria numa viagem ao Egito. Tal formação provavelmente o influenciou a abordar o pensamento filosófico de forma científica e matemática. Um dos pontos que nós vamos tratar, vamos tratar mais do que esse um ponto. Vamos tratar de 3 pontos. A academia pitagórica, depois a gente vai ver harmonias numéricas e depois as estrelas, os elementos. Bom, na academia pitagórica. Entretanto, Pitágoras também era profundamente religioso e supersticioso. Acreditava, sabe o quê? Ele acreditava em reencarnação e na transmigração das almas. Estabeleceu um culto religioso, assumindo o papel de Messias virtual, em Crotona, no sul da Itália. Seus discípulos viviam em comunidade, seguindo regras estritas de dieta e comportamento, enquanto estudavam teorias religiosas e filosóficas. Os pitagóricos, como seus discípulos, eram conhecidos e viam as ideias de Pitágoras como revelações místicas, embora algumas descobertas atribuídas a ele como revelações possam, de fato, ter vindo de outros membros da comunidade. Suas ideias foram registradas por discípulos, entre os quais se incluíam sua esposa, Teano de Crotona, como eu falei, suas filhas. As duas faces das crenças de Pitágoras, que era a mística e a científica, parecem incompatíveis. Mas o filósofo não as via assim. Para ele, o objetivo da vida, olha só o que é isso. Para ele, o objetivo da vida é libertar-se do ciclo de reencarnações. Você já ouviu falar isso aí? Mas se libertar do ciclo de reencarnações, ele vai ficar lá em cima. Mas isso aí já está onde? No hinduísmo, pô. Entendeu? Olha só. Essas relações aí, que pode ser obtido com a adesão a um rígido conjunto de regras de comportamento e por meio de contemplação, o que chamaríamos de pensamento científico objetivo, são as contemplações, porque tem muita contemplação, é pena que se eu for começar a dar isso, é muita coisa, entendeu? Mas tem um que é assim, como é que eu vou te falar? Você tem tudo elevado ao quadrado, você tem um cheio de raios. Quando você tem 2, você tem então 2 elementos. Quando você tem, quer dizer, 2 elementos seria 2 e 2. 2 elevado a 2 dá 4, que é a soma dos 2. 3 elevado a 4 dá 9. Não, 3 elevado ao quadrado. Ao quadrado dá 9. São 3, 3. Então você vê, tem 1, 2, 2, 3, 3. Depois 4 é a mesma coisa. Você vai fazendo um 4 ao triângulo quadrado assim. dá 16. Aí é 4, 4, 4, 4. 5 ao quadrado dá 25. São coisas dessa natureza, né? Bom, na geometria e na matemática encontrou verdades que julgou evidentes para si, mesmas como se ofertadas pelos deuses, e elaborou demonstrações matemáticas que tivessem o impacto de uma revelação divina. Tá?
Quer dizer, então tinha assim umas coisas que ele via, poxa, esse teorema de Pitágoras, né? Ele começou com o pessoal olhando apenas o 3, 4, 5. Mas ele foi adiante, ele disse, não, qualquer elemento, a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Quadrado dos quadrados dos catetos, tá certo? Ele partiu para essa demonstração, né? Bom, com essas descobertas matemáticas resultavam de puro raciocínio. Pitágoras via como mais valiosa do que meras observações. Bom, Pitágoras concluiu que todo o cosmos deve ser governado por regras matemáticas. Ele dizia que o número, quer dizer, razões numéricas e axiomas matemáticos, são os postulados, né? Pode ser usado para explicar a estrutura do cosmos. E não descartou totalmente a teoria milesiana do universo composto de uma substância fundamental. Substância, apenas o que ele fez, em vez de ver a substância, ele viu a forma. Né? Composto de uma substância fundamental. Apenas deslocou as investigações de substância para formas. Foi isso que ele fez. Né? Porque dentro de uma forma tem uma substância. Né? Ele, em vez de focar na substância, focou na forma. Essa foi uma mudança profunda no modo de ver o mundo, o que nos leva a perdoar Pitágoras e seus discípulos por ficarem tão extasiados ao dar aos números um significado místico. Porque pensa, você tem uma forma qualquer, um quadrado. Daqui a pouco você chega à conclusão que a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. Você pensa, você tem uma forma, daqui a pouco você descobre uma fórmula para isso. Está entendendo como é que fica quando ele bota aquela visão, né? Olha só. Tudo no universo se conforma a regras e relações matemáticas. O número é o regente das formas. Está sacando o que eu estou querendo dizer para vocês? É isso aí. É assim que ele vai chegando a essa conclusão. Né? Bom, por meio o perdão para Pitágoras, porque eles ficaram tão extasiados ao dar aos números um significado místico. Por meio da exploração da relação entre números e geometria, eles descobriram os números quadrados e cúbicos, dos quais falamos até hoje, mas também atribuíram a eles características. Sabia que tinha característica dele? O bom eram os números pares, os ímpares não. O número 4 para ele era espetacular, né? Era justo. O número 4, para a maioria das coisas de numerologia, não é um número ruim. Pois é. De maneira menos controversa, eles consideravam o número 1 como um ponto único. Tem muito a ver com a gente, uma unidade, né? A partir do qual outras coisas podiam ser derivadas. Por exemplo, o número 2, nessa maneira de pensar, era uma linha. 2 pontos determinam uma linha. 3, número 3, uma superfície ou plano. Porque aí já dá um triângulo, vamos dizer assim, né? E o 4, um sólido. Porque aí já sai para o espaço. A correspondência com o conceito moderno de dimensões é óbvia. A explicação pitagórica sobre a criação do universo seguiu um padrão matemático, né? E no ilimitado, no infinito que existia antes do universo, Deus impôs um limite. Daí que vem o negócio do número só. Então, tudo que existe veio a ter um tamanho real. Dessa forma, Deus criou uma unidade mensurável a partir da qual todo o resto foi formado. Perceberam a ideia, claro? Harmonia numérica. Isso também foi muito... Porque, quer ver? A gente escuta falar uma série harmônica. O que é isso? Pô? Entendeu? As descobertas mais importantes de Pitágoras de respeito a relações entre os números, né? São razões e proporções. Isso foi reforçado por sua investigação sobre a música
e, em particular, sobre as relações entre as notas. Lembra? Muita gente que a gente começa com o conceito no auditório de matemática, ele mostrava isso bem, que juntas soavam de forma agradável. Uma história conta que ele concebeu essa ideia ao ouvir, sabe o quê? 2 ferreiros trabalhando. Porque um tinha uma bigorna com a metade do tamanho do outro. Então, os sons que eles das marteladas estavam exatamente a 1/8 de distância, né? Embora isso possa ser verdade, foi provavelmente por meio da experiência com uma corda. Ele pegou uma corda dedilhada que Pitágoras determinou as razões dos intervalos consoantes. Porque já começa a entrar no violão, começa a entrar nessa escola, é isso aí que é feito, né? Quer dizer, as consonantes são o número de notas entre 2 notas que determina se elas vão soar harmoniosamente se tocadas em conjunto. Porque tem coisas que dão dissonante, não casam um som com o outro. Ele descobriu que esses intervalos eram harmoniosos, porque a relação entre eles era uma razão matemática precisa e simples. Essa série conhecida agora como série harmônica. Confirmou-lhe que a elegância da matemática encontrada na geometria abstrata também existia no mundo natural. Bom, aqui a gente não vai ficar dando matemática, mas a gente que estuda matemática, a gente sabe que isso aí, o que é uma série harmônica e tal. Bom, as estrelas dos elementos. Pitágoras agora tinha provado não apenas que a estrutura do universo podia ser explicada em termos matemáticos. O número é o regente das formas. Isso eu já falei, mas também é o das ideias. Aí vamos lá. Mas também que a acústica é uma ciência exata e os números governam as proporções harmônicas. Ele então começou a aplicar suas teorias ao cosmos, demonstrando a relação harmônica das estrelas, planetas e elementos. Sua ideia de relações harmônicas entre as estrelas foi avidamente retomada por astrônomos medievais e renascentistas, que desenvolveram teorias em torno da ideia da música das esferas, sua sugestão de que os elementos estavam dispostos harmoniosamente foi revisitada mais de 2 milênios após sua morte. Em 1865, o químico inglês John Newlands, olha só que ele foi bolar, para quem é químico, hein? Descobriu que quando os elementos químicos estavam dispostos de acordo com o peso atômico, aqueles com as propriedades similares ocorrem a cada 8 elementos, como notas de música. Olha só quanta coisa. Tem uma briga de cachorro aí fora. Não sei se o pessoal está ouvindo. Essa cachorrada quieta. Entendeu? Isso aí a gente fica assim. Até tinha hora naquela tabela, né, dos elementos químicos, você vê, olha, está faltando, vai existir um cara aqui. Eles iam lá e descobriam que tinha um cara ali. Né? Para você ver, se as pessoas fazem isso, e através da matemática, suas relações, suas coisas, descobrem elementos químicos, você vê como é que o cara não vai entender que a matemática é toda poderosa. Né? Tudo depende dos números, né? Tanto das formas quanto das ideias. Pitágoras também estabeleceu, né? Bom, eu não sei se eu falei isso aqui, essa descoberta tornou-se conhecida como Lei das Oitavas e auxiliou no desenvolvimento da lei periódica dos elementos químicos, ainda usada hoje. Pitágoras também estabeleceu o princípio do raciocínio dedutivo, que é o processo passo a passo, que começa com axiomas evidentes. Em questão de número, por exemplo, para ele 2 mais 2 dá 4, é evidente isso aí, certo? Para estabelecer uma nova conclusão ao fato. A partir de axiomas se chega, essa é a dedução, né? A partir de axiomas, coisas que são evidentes, são postulados, você vai deduzindo as coisas e vai chegando a outros fatos, no caso de matemática, chama-se teoremas, proposições, né, tal. O raciocínio dedutivo foi mais tarde refinado por Euclides
Ó, foi refinado por Euclides, aí já juntou com a geometria euclidiana. Geometria euclidiana. Tá. Não é bem geometria euclidiana, é um pouco anterior a isso, mas nota de Euclides. E formando a base do pensamento matemático até a Idade Média e mais além. Uma das contribuições mais importantes de Pitágoras ao desenvolvimento da filosofia foi a ideia de que o pensamento abstrato é superior à evidência dos sentidos. Aí já caminhou lá para dentro. E Platão, ele retomaria o conceito em sua teoria das formas, assim como o racionalista do século XVII, ao definir seu método filosófico. A tentativa pitagórica de combinar o racional com o quê? Com o religioso. Isso aí foi outra coisa que foi lá na frente. Você vê? Demorou, mas muita gente fez isso. Ó. Foi pioneiro ao lidar com um problema que só, sob certos aspectos, tem perseguido a filosofia e a religião, que é essa junção das duas coisas. Quase tudo que sabemos sobre Pitágoras chegou até nós por meio de outros. Até o simples fato de sua vida, são em grande parte conjecturas. Ainda assim, o pensador alcançou um status quase lendário, devido às ideias atribuídas a ele. Se Pitágoras, de fato, foi ou não o criador dessas teorias, não importa. O importante, sim, é o profundo efeito delas no pensamento filosófico. Tudo bem? Então, nós vamos dar uma desligada para tratar do Gautama, Siddhartha Gautama, que foi de 563 a 483 a.C. Tudo bem? Vamos lá.